longe desse padrão glorioso, o quanto nós estamos longe desse autorretrato divino, e o quanto nós precisamos de Deus e de sua graça santificadora, e como nós precisamos trabalhar e nos esforçar na medida da nossa responsabilidade, observados os limites da soberania de Deus, para que Deus nos transforme e nos converta na imagem refletida para a glória e louvor do seu nome. Glória a Jesus. Palavra de Deus. Devemos ser santos, porque a palavra de Deus nos comanda isso. E em terceiro lugar, Pedro disse que nós devemos ser santos por causa da obra de Deus. Então é mais ou menos assim: de um lado eu tenho o caráter de Deus, que me diz que eu devo ser santo. Do outro lado eu tenho a palavra de Deus, que me diz que eu devo ser santo. E o que é que eu tenho à minha frente? À minha frente eu tenho Cristo e sua cruz. Eu tenho a obra de Deus no Calvário. Eu tenho Cristo. Por meio da morte sacrificial do seu Filho, Deus também me comanda uma vida de santidade. Por meio da morte sacrificial do seu Filho, Deus me diz assim: olha, eu morri, meu filho morreu, melhor dizendo, não para que você fosse rico, próspero ou bem-sucedido, cheio de saúde ou influente. Eu morri para que você fosse santo, para que você vivesse em novidade de vida, para que a santidade fosse uma das suas marcas, uma das suas qualidades, um dos seus compromissos, uma das suas características. Isso me faz lembrar uma expressão atribuída ao Warren Wiersbe, onde ele fala sobre a crise de integridade da igreja, e lá ele questiona os pastores que pregam a teologia da prosperidade. E ele diz que em lugar algum o texto sagrado nos diz que Jesus morreu para que nós fôssemos ricos, para que nós fôssemos prósperos, poderosos, influentes, cabeça e não cauda, cheios de saúde. Não. O que o texto sagrado nos ensina em propriedade é que Cristo Jesus morreu para que fosse santo. Para que nós fosse santos, para que refletíssemos no nosso dia a dia glória a Deus a quem nós servimos. Veja o que diz os versículos 18 a 21, por favor. Pedro vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo quê? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Devemos cultivar uma vida de santidade por causa do que ele fez por nós. Provaremos que entendemos a cruz e o sacrifício de Jesus somente quando fizermos da santidade uma prioridade de vida. A preocupação com a vida santa, uma prioridade para mim e para você. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 4, por favor. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 4. Veja o que diz o apóstolo Paulo. No mesmo texto onde nós vemos, portanto, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Nos versículos 3 e 4 nós vamos ver o apóstolo dizendo o seguinte: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mas Paulo não para por aí. Ele vai
usar uma preposição que indica qual a finalidade disso, o propósito disso. E o verso 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus morreu, diz Paulo, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a santidade de vida, refletida na obediência aos mandamentos de Deus, a lei de Deus, pudesse ser uma realidade na minha vida e na sua. Então nós temos 3 razões pelas quais devemos cultivar a vida de santidade. Primeiro, o caráter de Deus. Isso nos comanda. Nós não podemos andar com Deus se santidade não for uma prioridade para nós. A segunda coisa é a palavra de Deus, que diz para mim e para você que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. E em seguida a sua cruz, que nos mostra que o propósito da morte de Jesus não foi apenas trazendo justificação, mas santificação também. Ele morreu para que o preceito da lei se cumprisse em nós, e para que nós andássemos na sua palavra em obediência à sua palavra, guardando a sua lei, vivendo em santidade. Aleluia. Mas a pergunta é: e o que isso requer de nós? O que isso requer de mim? O que isso requer de você? Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que uma vida de santidade requer, como compromisso, como exigência, demanda de mim e de você. Em primeiro lugar, o cultivo de uma vida santa ou de santidade requer prontidão, disposição. Veja o que diz o versículo 13, por favor, lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus requer de nós é que haja prontidão em nós, disposição para buscar de Deus essa vida de santificação. Isso é representado pela figura de linguagem que Pedro usa aqui: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Pedro fala da necessidade de estarmos despertos, acordados, conscientes de que há uma necessidade, a necessidade de uma vida consagrada, a necessidade de uma vida santa, que também nos fará úteis a Deus, instrumentos poderosos de Deus para proclamar a sua glória até os confins da terra. Em segundo lugar, o cultivo de uma vida santa ou de santidade requer um rompimento com uma história de vida que nós não temos a obrigação de continuar, que nós não estamos no dever nem na obrigação de cultivar, mas de romper com essa história, de abrir mão dessa história e viver a nova história que Cristo escreveu para mim e para você. Veja o que diz o versículo de número 14, diz assim: como filhos da obediência. Isso é muito curioso, porque na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que nós éramos filhos da desobediência, mas agora que estamos em Cristo, nós somos filhos da obediência. E como filhos da obediência, como aqueles que têm por mãe a obediência, ele diz: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Do que Pedro está falando aqui? Pedro está falando do nosso viver passado. Pedro está falando do nosso viver antigo. Pedro está falando da vida que levávamos antes de conhecermos a graça de Deus, antes de conhecermos a Deus, ou como diz Paulo, antes de Deus nos conhecer. Então ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis. Isso fala de rompimento. Eu não estou, nem você está mais na obrigação de viver sob essa forma, de obedecer a esses ditames, de seguir esse caminho, porque Deus em Cristo
Cristo já nos libertou. Fomos feitos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não estamos na obrigação de viver ou de continuar a viver da maneira que vivíamos antes, porque Cristo já quebrou o jugo do pecado e do diabo que havia sobre nós. Como seres livres, como filhos da